importantes dentro da jornada pedagógica, onde o orientador, coordenador pedagógico, direção pedagógica e direção administrativa terão o seu espaço. Olá, gente! Eu sou Maria Angela Posa, sou pós-doutoranda em educação e hoje eu estou aqui, como prometido, trazendo os espaços dos setores dentro da jornada pedagógica, tão importante para seguir uma linha de raciocínio e alinhar, copilar, trazer algo importante realmente para a jornada pedagógica. Então, fique ligado nesse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, também compartilhe com os colegas e vem comigo. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre o espaço de orientação educacional. Muitas vezes eu escuto dos orientadores educacionais que eu não gosto de falar, eu não gosto de ir até a frente. Quantas vezes eu já escutei de pessoas que têm o desejo de estar na orientação educacional ou que já estão na orientação educacional, mas que esse espaço de estar ali em frente aos colegas, aos professores, com aquele intuito de trazer algo muito importante, causa nervosismo, causa angústia, ansiedade. Então, primeira coisa, nós temos que trabalhar essas questões que são tão importantes. Isso tem que ser treinado, é uma habilidade. A gente vai treinando uma habilidade de se sentir seguro na frente de um público. Por quê? Nós estamos falando nesses espaços. Vocês podem estar pensando assim, Maria Angela, tu está falando sobre escola. Sim, eu estou falando sobre escola, sobre movimentos que a gente tem importante. Muitas vezes a gente está conversando, palestrando, trazendo algo do setor para 200, 300 pessoas. Isso acontece e é comum. Então, o que nós precisamos? É traçar uma estrutura muito clara daquilo que você quer trazer para os professores, para eles entenderem realmente o que o orientador faz no setor. Então, na jornada pedagógica, ela pode ser de uma forma rápida, tá? Esse espaço mais curto, e depois você pode fazer um grande repasse. O que seria esse repasse? Eu vou falar um pouquinho depois, então fique até o final do vídeo, porque no final eu vou falar um pouquinho desse repasse dos estudantes, que é tão importante. Olha só, o orientador educacional, eu vou trazer nesse vídeo o orientador e o supervisor, tá? Primeiro momento, o orientador educacional. Ele deve dar notícias sobre as suas atribuições. O orientador faz o que na escola? Rapidamente. O que o orientador faz na escola? O orientador cuida da formação do sujeito de uma maneira integral, pensando no seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicológico, social, tá? Então, ele vai dar conta dessa demanda. Ah, Maria, como é que vai dar conta disso? O setor de orientação educacional, ele tem uma equipe que faz parte o orientador educacional, o psicólogo escolar. Maria Ângela, na minha escola não tem nem orientador. Então, o que vai acontecer? Vamos trabalhar com o que nós temos dentro da escola. Futuramente, vamos ter fé que vai ter orientador em todas as escolas, vai ter coordenador pedagógico, que é o supervisor, em todas as escolas. Pensando nisso, o que eu tenho que pegar? Criar essa estrutura, atribuições, projetos principais anuais, que vão contar com a colaboração dos professores, como vai acontecer os atendimentos dos alunos, como vai acontecer os encaminhamentos. Você pode falar isso rapidamente ou você pode só trazer o que você vai fazer no ano. Então, eu vou realizar junto com vocês os encaminhamentos, vou dar as orientações dos alunos que nós necessitamos encaminhar, vou também trabalhar com os processos de aprendizagem junto com vocês, pensando sobre o desenvolvimento do sujeito, vou dar esse suporte também, vou trabalhar com as questões do perfil de turma, vendo as necessidades dos projetos, que eles são tão importantes para dar um suporte para esse professor. Vou realizar também atendimentos com os especialistas, com as famílias, juntamente com vocês. Então, tudo que envolve estudante, o orientador está. É o orientador educacional que vai estar junto com o psicólogo escolar. Então, vocês vão ter que trazer notícias. E também não esqueçam dos grandes projetos. Você deve ter projetos guarda-chuva. O que são aqueles projetos guarda-chuva? Projeto maior, projeto da orientação maior. Então, a partir do momento que você traz um projeto guarda-chuva, você tem as ramificações. Essas ramificações,
suportes assim, eles vão envolver o quê? Pode estar envolvido séries, anos, projetos de idade. Então, tem tanta coisa para fazer no meu canal, tem vários vídeos sobre essas questões do projeto. E também dentro da orientação educacional eu tenho o curso que vocês já sabem, o curso de orientação educacional que aborda tudo, o e-book, o cronograma anual. Então, deem uma vasculhada que vocês vão saber direitinho como vocês vão ter que agir nesse momento, tá? Mas brevemente, o que eu digo? Vocês vão ter que olhar e estruturar. É uma coisa rápida, não se demore, não é 1 hora o orientador fica falando uma jornada pedagógica, não. Vocês lembram que eu falei sobre a palestra? Não fica uma palestra técnica 1 hora, 1 hora e 20 que eu disse, né? Que é um tempo interessante, tá? E outra coisa, então estrutura, orientadora, isso e esses pontos são importantes, tá? Aqui, ó, dá o recado, 20 minutinhos, 15 minutinhos e deu. Depois vamos trabalhar, depois vamos desenvolver, senão fica cansativo. E aí também isso é bom para aqueles orientadores que não gostam de falar ao público. Eles vão cada vez mais se sentir empoderados para poder trazer isso. Maria Ângela, pode com uma folhinha, um checklist? Pode, gente. A gente está cada vez mais trazendo algo. Tem gente que já tem habilidade para poder desenvolver uma fala fluida. Outras pessoas estão desenvolvendo ainda. A partir do momento que tu está desenvolvendo, traz um checklist. Eu tenho alguns pontos para trazer para vocês. E esses pontos são bem importantes. Então eu queria partilhar. Isso é um exercício. Maria Ângela, um orientador já tem que nascer assim. Gente, nós estudamos para trabalhar com as questões da orientação, da supervisão, da coordenação, da direção. Ninguém nasce sabendo. Então é um exercício que você vai fazer, você deve treinar isso. E para isso você deve focar. E assim, volto a dizer, assim, tem muito material aqui no canal que pode também colaborar com essa segurança para vocês, tá? Então eu tô aqui para ajudar vocês nesse sentido, eu considero muito importante isso, porque um orientador, ele é da gestão escolar, assim como coordenador pedagógico. Então não tem distinção coordenador, orientador. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. O orientador educacional não trabalha sem supervisor, supervisor não trabalha sem orientador. Não tem como. É uma união, é uma junção, é uma parceria. Se tiver escolas querendo que o coordenador pedagógico trabalhe sozinho, então alguma coisa tem nessa escola que não é boa. Ah, grave isso, né, que eu falei agora. Mas, gente, vamos pensar assim, ó. Desde que a orientação e a supervisão for criada, elas trabalham nessa junção, docente e discente, docente e discente. Não se modificou isso. A escola, ela trabalha com o professor e com o estudante. Então, tem que trabalhar junto para dar a qualidade. Então, nesse espaço, então, é uma breve notícia sobre o que o orientador faz. E aí, depois, reuniões, envolvimento, aí vai dando notícias, tá? Vou trazer um pouquinho sobre o supervisor. Supervisor, o coordenador pedagógico, também vai trazer notícias sobre os horários, os especialistas, o movimento que eles precisam sobre currículo, planejamento, e também são pincelados, porque isso aqui é um trabalho um pouquinho mais denso, mais burocrático, caderno de chamada e todos os espaços que vão ser feitos, tá? A BNCC junto com todo esse planejamento que tem um currículo, pensando sobre as propostas também desses componentes curriculares que são tão importantes para o ensino médio, os itinerários e o movimento que está acontecendo sobre as mudanças também. Isso é muito importante. Os projetos que vão envolver a orientação, mas tem os projetos específicos da supervisão, do coordenador pedagógico. Esses projetos eles vão estar alinhados. Projeto com a supervisão, com a coordenação pedagógica, que tem essa roupagem um pouco maior. Então, tem projetos de formação de professores, envolvimentos com professores teóricos que tu vai trazer durante o ano para dar um aporte interessante para esses professores. Então, é tudo muito junto. Igual a questão do orientador. Vai dar notícias. Dar notícias não é fazer palestra. Dar notícias é uma estrutura. Bom, vou contar com a colaboração de vocês, uma coisa leve. Lembra o outro vídeo que eu falei? Leve, traz notícias, 15 minutinhos e ó, deu. Depois se faz um outro movimento, porque a jornada pedagógica ela é extensa. Então, para vocês entenderem isso, o supervisor e orientadores têm que estar muito alinhado. Sendo que na orientação no setor,
no setor de orientação educacional ainda, o psicólogo escolar pode ter uma fala, certo? E aí você pode perguntar para mim, sim, Maria Ângela, e o professor de EE? Bom, professor de EE, estou falando de orientador e supervisão. Professor de EE também pode ter esse espaço. Coordenador dos processos inclusivos também pode ter um espaço ali importante, tá? Depende muito do movimento que acontece na escola, mas é muito importante também, tá? Mas é o professor de AE, então ele tem essa figura de professor do AE que vai cuidar da sala de integração e recurso, da sala multifuncional. Então ele vai trazer notícias legais, mas mesma coisa, na jornada, rapidinho, notícias. Direção pedagógica e direção administrativas vão dar as suas boas-vindas e as suas notícias também, do que fizeram de benfeitorias para a escola, do que vão trabalhar mais ativamente. Direção é ampla. Direção pedagógica ela é super ampla, é uma liderança, então ela tem que saber de todos os espaços, de tudo que vai acontecer e aonde vai ser inserida a sua fala. Isso é muito importante, isso é muito válido e tem que acontecer. Mesma coisa a direção administrativa. Ela vem trazendo também a questão de novos funcionários e trazendo também o que foi feito e o que ainda vai ser feito. Certo? Então, esses cuidados, esses detalhes, eles são fundamentais. Ok? E eu vou trazer também, e também não podia esquecer, caso o supervisor escolar, que é o coordenador pedagógico geral, ele queira trazer também a perspectiva dos coordenadores de disciplinas, ele também pode trazer alguma notícia sobre isso. Tá? Depende muito se é escola de grande porte ou pequeno porte. Tem escolas de grande porte que tem coordenador de disciplina. Tem escolas de pequeno porte que não tem. Então você vai trabalhar com aquilo que você tem. Então, o corpo humano daquilo que você tem de uma gestão escolar, você traga, mostre, porque a qualidade da educação de uma escola é o seu corpo humano, é o seu professor, é os seus especialistas, é a sua direção. Então você tem que se apegar com unhas e dentes nisso. Então, o teu público, ele vai ter que enxergar isso. Os teus docentes, eles vão ter que ser valorizados. A gestão vai dar notícia para depois a gente seguir numa reunião. Reunião para pais também, que depois eu vou fazer outros vídeos sobre isso, para dar notícias daquilo que se foi feito na jornada. Porque muitas vezes a gente dá notícias, bota foto no site, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, aonde for para anunciar. Estávamos unidos na formação pedagógica junto com nossos professores. Nós estamos nos preparando para receber você. Então isso tem que ser notificado. É notificado, mas tem que ter qualidade, tá? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o repasse. Eu tenho outro vídeo bem explicadinho sobre o repasse. O repasse dos estudantes tem que ser em outro momento. O que está acontecendo, né? Se você tem tempo durante um ano, no início do ano, tá? Para fazer uma reunião bem detalhada com todos os professores do ensino médio, trazendo notícia de todos os alunos, fazendo como se fosse um conselho de classe, mas faz um repasse daqueles estudantes. Por que isso? Porque nós temos alunos típicos e atípicos. A Maria Ângela vai expor. Dentro de uma escola, quando o orientador ele tem ética, cuidado e postura, quando ele vai fazer esse repasse, ele faz um repasse muito bem feito, muito cuidadoso, muito elegante. Tem coisas que não se fala ao grande grupo para todos os professores, mas se fala individualmente para um professor se for necessário. O que nós precisamos cuidar? Tanto desse professor quanto desse estudante. Trazendo o que a gente precisa, questão do movimento cognitivo e o interessante é como vai fazer o acolhimento, como vai acolher, como vai se aproximar, isso que é importante. Então, eu vou deixar um link do vídeo que eu tenho sobre o repasse, eu vou procurar para vocês, vou deixar aqui, porque esse também é bem interessante para vocês terem uma noção geral daquilo que é importante para fazer esse repasse. E esse repasse é com o ensino médio, esse repasse é com a educação infantil para o primeiro ano, é do primeiro ano para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Então, assim, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Se faz para os 4 níveis, tá? Educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, fazendo isso, tá um material riquíssimo e que você vai dar arrancada para o ano letivo iniciar com muita vontade de dar certo, ok?
porque é essa a nossa intenção dentro de uma educação. Então, essas foram algumas dicas que eu tô trazendo para vocês. Eu espero que você tenha gostado. Aproveite. Qualquer dúvida, deixe nos comentários as dúvidas que eu vou responder com a maior satisfação, porque o meu propósito sempre é transbordar na sua vida. Então, sinta-se à vontade. Compartilhe, salve, se inscreva, deixe o seu like, que isso é importante até para chegar para outros orientadores que estão em cidades muito pequenininhas. Semana passada eu estava conversando com uma orientadora que é numa escola rural, então que a gente possa trazer cada vez mais o transbordo dos orientadores, tanto numa escola que fica na capital, quanto numa escola do interior. A internet, ela tem esse poder e isso é muito bom, isso faz muito bem. E outra coisa que eu trago para vocês também, que vocês possam ser multiplicadores. Esses multiplicadores vão trazer o quê? Uma qualidade educacional muito importante, e isso é fundamental. Então, vamos ter cuidado com os nossos estudantes, vamos ter cuidados com os nossos docentes. A gestão escolar, ela tem que se fortalecer emocionalmente, nas questões socioemocionais, de conhecimento, de formações, para dar esse suporte tão rico para esses professores. Então, eu conto com vocês. Então, faça isso que você vai arrasar. Deus abençoe, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.